Você acredita, por esse seu pensamento levemente de direita, em contrapartida ao pensamento da Jovem Pan ou até mesmo dos seus companheiros lá, o levemente de direita era considerado comunista? Porque eles são extrema direita? Houve uma distorção. Não, mas é pior do que isso. Tá? Houve uma distorção. Não é que, então eles são ultracapitalistas ou ultra... Conservadores? Conservador, mas não é por isso, não é uma coisa do valor. Tá? Isso eu não estou falando da Jovem Pan enquanto instituição também. A Jovem Pan, por exemplo, o corpo de jornalistas da Jovem Pan faz um trabalho sem nenhum tipo de interferência política, ideológica ou partidária. Assim, sabe? Vão atrás, exato. As pessoas às vezes misturam as coisas. Uma coisa é às vezes até a equipe de jornalismo. A Jovem Pan é uma rádio do governo. Não é. Outra coisa são o time de comentaristas. Né? Uma coisa é o jornalista de redação, né? Fazendo pauta. Para quem não entende, como que é assim, a diferença? Para quem não faz Isso. ideia. O que é um jornalista? Alguém que está na redação e que não é o que eu sou. Eu nunca fui nem sou um jornalista propriamente. É o seguinte. O jornalista, ele está buscando informações no mundo. Ele vai fazer reportagem, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai gerar matérias. Que informam as pessoas sobre os fatos que estão acontecendo. Vai fazer uma entrevista com alguém, com uma figura pública. Isso é o trabalho do jornalista, criando pautas. O comentarista, ele é alguém que não está engajado nesse trabalho. Ele não está ligando para apurar informação, indo atrás de dados, indo no IBGE, buscando números. Ele está recebendo aquilo, recebendo essas informações, essas matérias, lendo aquilo, se atualizando com relação àquilo e está analisando aquelas informações. Ou está em cima delas formulando opiniões. Tá bom, a gente tem uma série de coisas acontecendo através da sua bagagem, do seu conhecimento. Então são coisas até que bastante diferentes. Dá para misturar os dois? Com certeza. Você tem boas reportagens que misturam busca de fatos com análise, feitas por jornalistas também, que estão além só dessa coisa de pegar os dados. Mas o comentarista, especificamente... Que é o que você faz. Que é o que eu sou, que é o que eu faço. Você faz, né? Que é o que eu faço. Ele não é um jornalista no sentido de estar buscando informações. Não está. Ele está recebendo aquilo, em cima daquilo está fazendo uma síntese ou uma análise de algo mais detalhado ou formulando uma opinião para dizer, tá bom, você está perdido no mar dessas informações, porque é muita notícia que está circulando por aí. Bastante. E daí? Como é que eu me posiciono? O que significa? Quais são os lados em jogo? Quais escolhas eu tenho que fazer para a sociedade? Como isso se o manter comentarista atualizado, faz. né? Como se manter atualizado. Isso o comentarista está ali para fazer. E sim, na Jovem Pan, que você citou de exemplo, tem um predomínio de comentaristas mais pró-Bolsonaro. Agora, deixa eu então voltar para aquele ponto. Eu era chamado de comunista, não porque do meu lado tivesse um defensor do capitalismo radical, em que pobre não vai ter ajuda nenhuma e não vai ter lei ambiental, nem nada disso. Não. Ou então de um conservador religioso que diz, não, é a lei da Bíblia que tem que ser imposta à sociedade, não sei o quê. Não era isso. O que leva alguém a ser chamado de comunista, em alguns meios, é não adotar uma postura subserviente e bajuladora ao governo Bolsonaro. Assim como o que levava alguém a ser chamado de fascista em muitos meios, não era porque a pessoa de fato defendia o Mussolini ou um governo autoritário, nada disso. Era o mero fato de não ser subserviente e defensor ferrenho do governo PT. Tá? Então, quando a gente chega nesse tipo de rotulação, é uma rotulação assim, maluca, né? Comunista defende, enfim, coisas absurdas. Quando a gente chega nesse nível dessa rotulação, o que está em jogo já não é mais propriamente ideologia, defesa de certas pautas ou de certos valores. E sim, você está ou não está alinhado com este projeto de poder, com essas pessoas aqui. E o que ela fizer, se hoje Bolsonaro fizer A, então a pessoa de direita tem que ser A. Se amanhã Bolsonaro for B, então a pessoa de direita vai ter que ser B. E se ela não for, ela não é mais de direita. Exato.